E aparentemente é só a ponta do iceberg, né? Você sabe que o iceberg, o que sai para fora da água, é 10% do que está debaixo da água, né? Como o gelo, que flutua um pedacinho só, né? Então, é muito grande. Fazendas, um monte de fazendas, imóveis, e chegou já ao ponto, o que a gente está escutando de relatos, que já é uma prática disseminada pelo Brasil, esses grupos criminosos chegarem para o fazendeiro e falarem, ó, toma aqui o dinheiro, vende para a gente, acabou. Não é, por favor, com licença, quer comprar, não. Ó, tá aqui o dinheiro, tá legal, tá justo, toma aqui o dinheiro, dá a fazenda para mim, dá a empresa para mim. Nós havíamos alertado que isso iria acontecer uns 2 anos atrás, 3 anos, a gente começou a alertar que isso iria acontecer, e está acontecendo. Quando você tem... Eu pretendo falar sobre isso no Lanterna do Eibe. O que acontece em países quando ele se dissolve? O Brasil está se dissolvendo, está tendo uma secessão. Na Constituição é proibido dividir o Brasil. 1/4 da população brasileira já vive fora do Estado Democrático de Direito. 26% dos brasileiros já vivem em feudos do crime organizado. Ou CV, Terceiro Comando, PCC, áreas onde a polícia não entra, área onde existe o Tribunal do Crime, área onde você tem que pagar proteção, você tem que comprar as coisas das empresas, das facções criminosas. Você, na prática, já é um súdito, um servo do senhor feudal. Isso aconteceu no Império Romano, então havia o Império Romano, quando ele rui no Ocidente, vários relatos chegavam, geralmente eram um germânico, né, um godo, visigodo, vândalo, eram alemães. Eles invadiram o Império Romano Ocidental e tem os relatos, né? O cara tinha uma fazenda no Império Romano, chegava o visigodo e ele já era meio que ele já estava aculturado. Ele não, os fazendeiros ficavam espantados. Ele chegou e me fez uma proposta. Ele falou: olha, a fazenda é minha, eu quero ela para mim, eu vou te comprar, eu vou comprar ela de você. Ele me ofereceu dinheiro. Que loucura. Eles ficavam espantados. Outros não, outras pessoas pensavam que o Império Romano iria voltar, era só um período ruim, uma turbulência. Então isso foi gradualmente. O Império Romano, a percepção que ele ruiu, demorou um século para ser entendido, que não havia mais, acabou o Império Romano Ocidental e eram outros reinos, outros países. Não creio que será isso que acontecerá no Brasil. Eu acredito num modelo muito mais parecido com a China. Então você tem as dinastias chinesas ao longo de 3.000 anos de história. Você tem as dinastias quando tem um governo centralizado e de tempos em tempos, quando tem muita corrupção, muita porcaria, esse governo fica tão fraco que quem manda são os senhores regionais, são os warlords, senhores da guerra locais. Na base também, que é um feudalismo, né? Ó, eu sou o chefe, você é meu servo, o que você tem, mas é meu, na prática é meu. E uma coisa que as pessoas não têm dimensão é que ainda não está acontecendo, começou a acontecer no Brasil, mas irá se aprofundar. As pessoas que vivem nas áreas dominadas por esses grupos criminosos, presta atenção, elas se tornarão propriedade desses grupos. Na China, por exemplo, o cara era de um feudo de um senhor da guerra e ele ia embora, ia para outro lugar, fugia e tal. A máfia, por exemplo, ia para os Estados Unidos. A máfia sabia que ele estava lá e iam cobrar dele, ó, você deve tanto dinheiro, ou comprava, ó, o seu senhor feudal falou que você fugiu, me dá tanto aqui, você tem que me indenizar, tem que pagar. Você cresceu, nasceu lá como se fosse gado, como se fosse frango, boi, ovelha. Em breve, você, mesmo saindo de uma área ocupada de uma facção criminosa, eles irão atrás de você, iam tocar tua campanha e falar, você deve dinheiro para a gente, você saiu de lá, mas você continua sendo nosso. Começou a ter uma pequena amostra de um pessoal que recebeu, foi sorteado para projetos habitacionais,
e, se eu não me engano, em São Paulo, e o PCC falou, beleza, você ganhou a casa, mas você tem que pagar um pedaço, porque você é meu, você está recebendo esse prêmio, esse presente, e você tem que pagar uma parte para mim. Então, não se iludam, o Brasil está caminhando para isso. Fazendeiro bate na porta e falou, vende a fazenda, empresário, já está, nós alertamos que iria acontecer, já está. Alphaville, você anda, tal, narcotraficante, criminoso, não sei o que lá, tal, você já não tem mais, não todo mundo, mas a grande parte das pessoas não tem coragem de dar uma peitada. Ô, meu, baixa o som aí. Pô, o cara é do PCC. E isso está acontecendo, gente, dificilmente sem o envolvimento de autoridades e também que eu havia, é só ver, está gravado nos Weintraub Sem Filtros, eu havia dito várias vezes, é impossível esses volumes bilionários, agora a gente já está falando de trilhão, tá? Já estamos falando de alguns trilhões. Trilhão! É impossível isso acontecer sem banqueiro. Está começando a aparecer banqueirão. Banqueiro, e eu não podia imaginar, óbvio, ainda uma suspeita, tal, pessoas envolvidas no topo do passado do Bradesco. Ficaria muito chocado, acho que não irá acontecer com o Itaú, hein? Não irá acontecer com o Itaú. Então, veja, e você, para desprezo maior ainda que eu já tenho pela Folha, pelo Globo, pelo Valor, não vê essa análise, essa informação sendo... Aparece ali no veículos menores, detalhes e tal, e a Petra, eu desconfio que é um conglomerado gigantesco no exterior e tem o envolvimento da família Mercadante e apareceu nesse escândalo.